Olá, a reflexão de hoje está lá em Mateus 14, é uma reflexão nessa semana que nós estamos iniciando, né? A semana que é tão diferente assim, né? Véspera de Natal, semana de Natal, é uma semana que nós posicionamos de uma maneira diferente, às vezes o ano inteiro nós posicionamos de um jeito, chega na época do Natal, com todo mundo abençoando, todo mundo servindo, e a gente começa a entrar nesse espírito, né, de Cristo, porque nós estamos comemorando aquele que vive, né, aquele que está no nosso meio, e Jesus Cristo, ele é comunhão, ele é mesa, e no meio da mesa mesmo, Deus opera a bênção, né, Deus mostra na mesa que a gente fica sabendo como a pessoa está, como a pessoa está sentindo. E para nós podermos, né, ajudar cada um a carregar a sua cruz, né? Que Deus ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Então, essa palavra que tocou muito no meu coração, que está lá em Marcos 14, do 14 ao 17. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que indo às aldeias comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dai-lhes os de comer. E eles lhe disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão, no 19, para que se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. Tá? Voltando aqui no início do capítulo 14, então foi quando João foi decapitado, né? Herodes matou João. E Jesus, os discípulos, ele recebeu essa notícia, né? Lá no 14, no 13, ele recebeu essa notícia e ele não falou nada. Ele partiu dali no barco, assim, sozinho, foi para um lugar deserto para orar. Às vezes eu fico imaginando qual que foi a oração de Jesus, né? Perdeu um amigo, um primo, e a gente não vê ele reclamando, murmurando em lugar nenhum. A gente não vê Jesus perdendo tempo, né, de ficar deprimido. Ele chorava na presença de Deus, ele tinha intimidade. Então eu creio que ele chorou na presença de Deus, porque ele tinha intimidade, era o pai, ele podia falar. E ele amava muito João, como amava todos nós, né, como ama todos nós. E então, no 14... Jesus saiu daquele lugar e o povo foi tudo até ele, as pessoas, era uma grande multidão. E Deus, o que fala? Jesus teve compaixão deles, gente. Teve compaixão e curou. Então, assim, eu lembro, assim, fico imaginando, naquela época, as pessoas tinham que ir, né? Eles tinham que ir. Hoje não. Hoje Jesus está aqui dentro de mim, dentro de você. Ele morreu. Ele não está na cruz, ele ressuscitou e ele está aqui. E ele está lá em Apocalipse 3:20, ele fala: estou à porta batendo, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então Jesus está aqui, tá? Então nós não precisamos de correr, ele está aqui dentro de nós, é só nós nos dispusermos, né? Que ele vem e ele muda a nossa vida, muda a nossa história, tá? E mais na frente um pouquinho, os discípulos, então, era uma grande multidão, já estava ficando tarde, né? E lá no 16 eles vão falando: Senhor, tem que dispensar esse povo. Gente, como que vai fazer com essa multidão? Não tem o que comer, senão a cidade tem que voltar para suas casas, para sua cidade. Aí Jesus Cristo falou: não, mas primeiramente eu vou dar de comida para eles. Deus fala aqui no 16, mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dar-lhes voz de comer. Falando que eles poderiam dar de comer, né? Os discípulos. Aí eles falam: como que nós vamos dar de comer se nós temos 5 pães e 2 peixinhos? Aí lá no 16 Deus fala, no 18 ele diz: traga-os aqui para mim. Né? E Deus pegou esses 5 pães e 2 peixinhos e deu graça, gente, deu graça, repartiu, deu para os seus discípulos e distribuiu com todo mundo e sobrou 12 cestos. Tá? Então, assim, é Deus conosco. Nós temos que levar para Deus, né? Aquilo que nós temos que levar. Às vezes a gente acha que é pouco, às vezes a gente olha a situação que nós estamos vivendo, as pessoas que estão ao nosso redor, você fala: se eu tivesse isso, eu ajudava aquilo, se eu tivesse aquilo, a gente fica assim, nos desculpando. Não, Deus quer
o que nós temos, Ele multiplica e sobra. Então vamos nos dispor nesses dias, não só nesse final de ano agora, mas vamos nos dispor sempre em ajudar o próximo, tá? Ajudar o próximo, a nossa família, vamos multiplicar a nossa despensa, multiplicar a palavra que nós temos, que às vezes a gente acha que eu fico com vergonha de falar, tal, é o meu caso, né? Então assim, mas Deus quer falar, fala, porque temos que falar, né? Se uma pessoa ouvir e for abençoada, amém, tá? Mas assim, eu estou obedecendo a Deus, viu, gente? Estou aqui obedecendo a Deus, porque tem dias que é difícil, né? Mas Deus fala, Deus muda qualquer história, Deus anima a gente. Então, assim, que nessa semana, então essa palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês tenham compaixão como Cristo teve de todos, né? Que Cristo, Ele está perto de vocês, Ele está dentro de vocês, é só vocês abrir a porta, abrir o coração para Ele entrar, tá? E que tudo que nós temos, né, nós possamos ofertar a Deus. Então, nós não temos que achar que nós somos inúteis, que nós somos... que nós não temos nada para ofertar. Deus quer nós como nós somos, tá? Deus não quer que você muda para aceitar Jesus, não. Depois que você aceita, que você caminha com Ele, Ele vai te transformando, tá? É um processo. Então, Deus te ama do jeito que você é, tá? Deus me ama do jeito que eu sou. Deus é amor. Ó, tem uma semana maravilhosa em família, tá? Beijos.